Olá pessoal da PSBE, como vocês estão? Estou aqui para contar um caso interessante para vocês. Vamos lá, Juliana tem um grande desejo. Ela almeja realizar o lindo sonho de ser mãe. No entanto, ela possui uma doença autoimune chamada espondilite anquilosante. Ela vive se perguntando se por ela estar fazendo tratamento, de alguma forma poderia afetar o seu futuro bebê. Bem, com essa dúvida em mente, Juliana procura um médico. O médico, muito atencioso, pergunta qual é a dúvida de Juliana. Então ela conta que possui espondilite anquilosante, que faz uso do medicamento Golimumab para controle da doença há aproximadamente 4 anos. Além disso, ela diz ao médico que sua doença está controlada com sintomas leves. Juliana está planejando ter filhos e gostaria de saber se o tratamento poderia impactar negativamente em uma possível gestação. O médico, um pouco pensativo, antes de dar uma resposta, diz à paciente que irá fazer algumas pesquisas em artigos científicos para poder responder de maneira correta a sua dúvida. Então assim o médico faz. O médico, que durante a sua formação teve a matéria de práticas médicas baseada em evidências, rapidamente buscou montar sua pergunta de forma adequada, contemplando os 4 integrantes de sua pergunta Pico. Após sua pergunta Pico montada, buscou os melhores descritores para sua dúvida no site adequado. Agora, depois de uma pergunta Pico bem formada e os descritores coletados, o médico enfim pode iniciar sua busca pelos artigos. Sua busca identificou 110 artigos, ou seja, muitos. Ele precisava de alguma forma de diminuir esse número. Buscou então filtrar de uma forma melhor com revisão sistemática, meta-análise e ensaio clínico. Com esses filtros ele conseguiu encontrar 10 artigos. Depois de uma análise bem detalhada de todos, viu que apenas um fazia relação com a sua pergunta de interesse. Analisou o objetivo do artigo de escolha para ver se o mesmo está relacionado à sua dúvida. O objetivo do artigo era avaliar o risco de resultados relacionados à gravidez em pacientes com diversas doenças mediadas pelo sistema imunológico, tratadas com agentes anti-TNF-A. Ok, né? Bem próximo do que a Juliana quer. Após uma leitura detalhada do seu artigo de escolha, o médico descobriu diversas coisas. O artigo comparava 3 grupos: mulheres com doença autoimune que eram usuárias de anti-TNF-alfa, mulheres com doença autoimune que não eram usuárias de anti-TNF-alfa e a população geral, isto é, que não tinham doença autoimune. Entre os estudos que compararam os resultados entre mulheres que usavam anti-TNF-A e a população geral, mulheres que usavam anti-TNF-A apresentaram uma tendência de redução na taxa de nascimentos vivos e estavam em maior risco de complicações durante a gravidez, como nascimentos prematuros, abortos espontâneos e baixo peso ao nascer, em comparação com a população em geral. No entanto, o risco de anomalias não foi consideravelmente aumentado. Mas calma, preciso te falar que os resultados obtidos para risco de anomalia e taxa de nascimentos vivos precisam ser ressaltados, pois o p-valor deles foi superior a 5%. Ou seja, esses resultados podem ter sido obtidos por conta do acaso, e não por conta do remédio testado em questão. Agora, entre os estudos que compararam os resultados entre mulheres que usavam anti-TNF-A e aquelas que não usavam, não foi observada diferença significativa nas taxas de nascimentos vivos e complicações relacionadas à gravidez. E por que será? Bem, avaliamos que para todos os fatores de interesse o p-valor novamente estava aumentado, ficando com uma média de 20%. Em estudos que compararam mulheres que não usavam anti-TNF-A com a população em geral, foi observado um aumento significativo no risco de aborto espontâneo entre as não usuárias. Entretanto, não foram encontradas diferenças significativas nas taxas de nascimentos vivos ou em outras complicações relacionadas à gravidez entre mulheres que não usavam anti-TNF-A e a população em geral. E por que será? Bem, vou deixar vocês falarem por mim dessa vez. Isso aí por conta do p-valor. O médico então concluiu que não há evidências estatisticamente relevantes de que gestantes em idade fértil, portadoras de doença autoimune e expostas a medicamentos anti-TNF-alfa durante a gestação, apresentem risco elevado de acontecimentos adversos relacionados à gestação, em comparação com gestantes em idade fértil, portadoras de doença autoimune e não expostas a medicamentos anti-TNF-alfa. No entanto, em comparação com a população geral, elas têm um risco elevado de nascimento pré-termo, baixo peso ao nascer e aborto espontâneo. Bem, depois de todo esse conhecimento adquirido, o médico agora precisa comunicar Juliana sobre isso.
Antes disso, é importante dizer que o papel do médico não termina aqui, isto é, em apenas mostrar os dados obtidos e guiar seu atendimento unicamente por eles. Nisso o médico lembrou do que lhe ensinaram em prática médica baseada em evidências que, ao administrar o tratamento de um paciente, deve-se seguir uma tríade muito importante: a experiência do profissional de saúde adquirida ao longo dos anos, a utilização das evidências mais confiáveis e o último, não menos importante, as preferências do paciente. O médico precisa comunicar Juliana dos riscos que ela iria estar correndo em uma possível gravidez, considerar a situação atual de Juliana, incluí-la na tomada de decisão e ressaltar a importância, caso opte pela gravidez, do acompanhamento e diálogo contínuo. Com isso, o médico consegue dispor de uma tomada de decisão de forma colaborativa com o paciente. Se o sonho de Juliana é dar a vida a um lindo bebê, se essa é a sua prioridade, o médico deve levar isso em conta e tentar transformar desafios em oportunidades, guiando não apenas com conhecimento, mas com compaixão. Porque no delicado caminho da saúde, a parceria entre médico e paciente não é apenas sobre conhecimento, mas sobre construir juntos um futuro cheio de esperança, onde os sonhos de Juliana se transformam em laços de amor e cuidado.